Bom, galera, então continuando aqui o meu vídeo de explicação, tá? Ainda no contexto histórico, eu vou falar brevemente. Então, nessa época, nós tínhamos trabalhadores que estavam trabalhando nas lavouras, aquele povo do campo, né? E também tinha aquele pessoal que trabalhava em indústrias que foram recém-criadas. Então, tinha pequenas indústrias, principalmente na cidade de São Paulo. Quem estava trabalhando nas lavouras nesse momento, a gente tem uma observação bem interessante. Quem estava nas lavouras, principalmente, eram os imigrantes europeus. No nosso caso, aqui na nossa região, Caxias do Sul, a gente consegue entender bem esse contexto histórico, porque foi mais ou menos por essa época, tá? 1875, se não me falha a memória, quando você passa ali na frente do monumento ao imigrante tem escrito, né? Foi a época de chegada, então, dos imigrantes italianos e logo em seguida também os alemães, que vão trabalhar, então, nas lavouras, né? Cuidando do trabalho mais de agricultura mesmo. Só que eles tinham péssimas condições de trabalho, né? Eles também não tinham muito dinheiro, enfim, era bem complicado. E nessa altura do campeonato, galera, os negros, eles eram considerados antigos escravos. Então a gente não tinha mais a escravidão. Só que eles então acabaram perdendo o emprego. Eles ficaram desempregados. Antes, por mais que fosse horrível a escravidão, e eu concordo que era horrível, eles não tinham liberdade, eles apanhavam, né, etc, etc. Eles eram vendidos como objetos, mas eles estavam trabalhando e tinham moradia. Aí, depois que eles foram libertos, eles acabaram virando, então, pessoas desempregadas e acabaram muitos entrando na marginalidade mesmo, tá? Pois bem, vamos trocar ali o esqueminha. Aí, toda essa situação maravilhosa que estava acontecendo no Brasil fez com que a gente chegasse a um monte de revoltas. Então, nós vamos ter nessa época a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1903, 1904, mais ou menos essa época. Essa revolta é bem interessante, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, de um historiador chamado Eduardo Bueno. É um vídeo que tem alguns palavrões e tal, mas o cara é muito bacana, ele sabe demais a respeito e ele explica de uma forma bem interessante, tá? Então a revolta da vacina basicamente é: todo mundo agora vai ser obrigado a tomar uma vacina, mas a população simplesmente se nega e sai às ruas dizendo que não vai tomar vacina nenhuma, e aí começa conflito civil mesmo, com participação inclusive do Exército Brasileiro. A revolta da Chibata também é no Rio de Janeiro, em 1910, também vou deixar vídeo, mais ou menos ela é voltada mais para os marinheiros que estavam com condições de vida bem complicadas, de trabalho bem complicado. A Guerra do Contestado é de Santa Catarina, 1912 a 1916, então também uma situação complicada acontecendo por esta época. Mais revoltas. Em São Paulo, greves e mais greves e mais greves de operários, em 1917 especificamente. E uma que vai ser muito importante para a literatura brasileira, que a gente vai falar em outros momentos, tá? É a Guerra de Canudos, que ocorre na Bahia em 1896, 1897. Mas eu vou deixar para conversar sobre isso em outras aulas, certo? Perdoem o Alzheimer, né? Mas não consigo deixar o celular bem retinho e a gente vai seguindo.